Se você quer firmar sua presença digital na internet, um site profissional com certeza é algo que você vai precisar se preocupar mais cedo ou mais tarde. E hoje a gente tem muitas opções que você pode usar gratuitamente para colocar o seu site no ar, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Se você procurar hoje na internet como colocar um site no ar, como criar um site, você vai seguir aí um passo a passo que é bem comum, que é o quê? Primeiro, contratar um servidor de hospedagem e dentro dessa hospedagem usar ali a plataforma que eles derem, geralmente um cPanel, e com esse cPanel você vai habilitar um WordPress. E aí a partir daí você configura, coloca o que você precisar no seu site. Mas mesmo assim, para quem está começando hoje, ainda não tem uma presença digital, pode ser que colocar um WordPress, ter que configurar tudo aquilo, seja algo muito complicado e muito além do que você precisa. Você tem que ter uma noção também que quando você contrata um serviço de hospedagem, você está pagando não é só para colocar o seu site no ar, você está pagando por uma série de serviços ali que nem sempre você vai usar. Você pode ter um servidor de FTP, você pode ter um banco de dados, pode ter linguagens de programação que são aceitas ali pelo sistema da hospedagem que você não sabe o que é, não vai usar agora e provavelmente não vai usar daqui para frente. E antes da gente começar a criar um site efetivamente, eu te pergunto, você já parou para pensar qual que é o objetivo do seu site profissional? Por que você precisa colocar um site profissional no ar? O que você está pretendendo? Pois é isso que a gente precisa pensar primeiro. Qual que é o tipo de site que eu preciso? Quando a gente fala em tipos de site profissional, você basicamente aí vai ter 3 tipos, tá? O primeiro deles é você ter um site principalmente para um cartão de visitas, que é expor os seus contatos para quem já está te procurando. O segundo ponto é você ter um portfólio, que é um local que você pode expor aí o seu trabalho, o seu conhecimento, para quem estiver procurando aquela informação específica. E a terceira é você ter uma loja virtual. Tá? Dado o interesse do nosso vídeo aqui e até o meu próprio público-alvo, a gente vai focar só no primeiro, que é o cartão de visita, e o segundo, que é um portfólio, sendo que você pode fazer os dois. E antes de tudo, para você ter um site aí profissional, um site que realmente vai trazer clientela, você precisa ter um registro, o registro de um domínio. Então assim, pense aí no seu nome, sobrenome, no seu escritório de advocacia e faça o registro desse site. A gente já tem vídeo aqui falando sobre como você faz um registro de um domínio próprio. Antes da gente passar para a criação de site efetivamente, eu vou mostrar para vocês como você pode configurar o seu domínio para funcionar junto com o Google. O Google precisa, antes de vincular com os outros serviços que eu vou mostrar aqui, ele precisa verificar que você é o proprietário daquele domínio. E para isso a gente vai usar uma ferramenta do Google chamada Google Search Console. Eu vou colocar o link aqui na descrição também. Quando você abre o Google Search Console, você vai ver duas opções: domínio e prefixo de URL. A gente vai usar o domínio e você vai digitar o endereço profissional que você comprou ali. O Google vai abrir ali uma janela pedindo para você fazer uma verificação por TXT dentro do seu registrador de domínio. Se você usou o Google Domains, provavelmente nem vai precisar fazer isso, mas se você usou, por exemplo, o registro BR, você precisa copiar aquela chave e criar um registro TXT. Depois de algum tempo, o Google vai dar um OK ali e vai verificar o seu domínio, confirmando que você é o proprietário daquele endereço. Independente do site profissional que você for montar, é importante você ter alguns conceitos básicos do que seria aí um web design, o que é importante você ter numa página. Porque eu estou cansado de ver aí site de advogados, sites de serviços que parece um documento de Word, com um monte de coisa jogada ali, sem nenhuma estrutura. Tá, ok? Tem formas de fazer isso, você tem que pensar muito no visitante que está ali na sua página e como você consegue converter, chamar a atenção dele para poder transformar aquele visitante em um cliente. E antes de passar para as ferramentas de realmente como criar um site, eu quero discutir alguns assuntos com vocês sobre o web design. São conceitos básicos, mas que todo mundo que tem uma página na internet já teve que ouvir. Você já acessou algum site e olhou assim, bateu o olho e voltou, clicou no botão de voltar ou acessou outro endereço? Isso é uma coisa bem comum, tá? E acontece com a maioria dos visitantes até do seu site. Então é importante que você consiga prender a atenção dessa pessoa nesses 3, 4 segundos que ela está olhando. E para a gente prender a atenção desse seu visitante nesses 3, 4 segundos, tem um conceito muito bacana em web design, que é o quê? O conceito de acima da dobra, o above the fold. Então o que diz isso? Quer dizer que a página inicial que você bate o olho ali quando você acessa um site, que é acima da dobra, quer dizer, antes de você começar a rolar aquela página, ela tem que trazer todas as informações que você precisa para conseguir entender qual que é o serviço, qual que é o valor que está sendo oferecido. Tá? Então a gente precisa aí colocar um título, um subtítulo bem explicativo, bem resumido, que a pessoa bate o olho e já vai entender o que a gente está tratando. O segundo conceito importante do web design é você ter a chamada para ação.
né? A chamada para ação, também chamada de Call to Action ou CTA, é nada mais nada menos do que você falar para o seu visitante o que você espera dele. Então você pode colocar um botão falando, olha, fale comigo agora e abre um e-mail, ou manda para um WhatsApp, né? Ou você pode então colocar um formulário, uma newsletter, enfim, o que? Você precisa mostrar o que você espera que ele faça, não é só apresentar o que você faz, tem que dar uma ação para ele seguir também para conseguir entrar em contato com você. E o terceiro ponto é você usar pouco texto. Não adianta você querer entupir a sua página de um monte de informação que você não vai conseguir prender a atenção do seu cliente potencial. Você precisa colocar ele de uma forma bem concisa, bem clara, né? Usar imagens, enfim, seja bem didático para mostrar o que você faz com o mínimo de palavras possível. E olha, isso não quer dizer que você não possa usar aí outras seções que tem um pouco mais de texto, né? Até mesmo artigos, porque você quer trazer conteúdo. O importante é, na sua página inicial, você precisa ser direto, precisa ser objetivo, precisa ser claro, porque o seu visitante não tem muita paciência. Você tem que conseguir convencer ele a ficar mais. E para você conseguir convencer ele a ficar mais, você tem que ser claro, né? Não tem muito o que fazer. Esses 3 conceitos aí que eu mostrei, eles são muito importantes, principalmente na sua página inicial. Não quer dizer que você não possa ter outras páginas, colocar um pouco mais de informação e trazer, né, mais contexto para o seu visitante. Mas o importante é você lembrar que o seu visitante ele tem atenção de passarinho, ele não vai parar na sua página para tentar entender o que você está explicando. Você tem que jogar na cara dele ali e em 2, 3 segundos ele já tem que captar qual que é a sua mensagem. Se você ficar dando muita volta aí para ele conseguir entender o que você faz, ele vai embora e ele não vai parar na sua página. Você precisa realmente ser objetivo. Antigamente, para você colocar uma página profissional no ar, era um perrengue. O mínimo que você precisava saber é HTML para conseguir um resultado ainda bem mediano, né? Parecia uma página de Word que você ia colocar na sua página principal. Hoje em dia isso não é verdade e a gente tem muitas opções aí de ferramentas que te ajudam, né, a criar essa página profissional com um visual realmente profissional e em poucos minutos. Para montar o nosso site estático, né, o nosso cartão de visitas, eu vou mostrar hoje aqui como você pode usar o Google Sites para fazer isso. O Google Sites é do próprio Google, né, obviamente, e ele tem ali uma interface muito fácil de usar. Você pode fazer um arrastar e soltar elementos ali e já tem um monte de modelos que você pode se basear. Eu vou usar hoje aqui um modelo chamado Equipe, que ele já tem ali um banner, né, uma imagem com um título. Eu vou considerar isso como o que seria acima da dobra, para você colocar todos os elementos importantes ali. Então eu tenho ali o título, vou colocar um subtítulo e vou colocar uma chamada para ação que é para falar comigo. O Google Sites ele já traz por padrão algumas páginas a mais que você pode criar, né? Você pode criar, por exemplo, sócios, escritório e outras informações, mas eu vou deixar bem simples aqui, só uma página inicial e vou encavalando ali as informações depois. Eu vou deixar o link dessa página que eu criei aqui para vocês também verem como ficou no final. É um exemplo, obviamente, mas o que tem de importante aqui? Eu vou destacar, né? Acima da dobra, o que eu quis colocar? Um título bem conciso, que é assim, o que eu faço, né? Qual que é o meu proposta de valor? E um subtítulo com mais informações, porque a pessoa vai olhar o título e vai falar, tá ok, entendi, e o que mais você faz, né? Eu preciso dar em poucas palavras ali, em 2 linhas no máximo, qual que é o meu trabalho, o que eu estou trazendo ali para aquele cliente. E uma imagem de fundo que tem mais a ver com aquilo que eu estou oferecendo e uma chamada para ação. Nesse caso, eu coloquei um botão escrito Fale Comigo Agora, então está bem claro qual que é a chamada para ação que eu estou querendo que aquele visitante cumpra, e eu vinculei ali com o meu WhatsApp. Então a pessoa clica ali, já vai abrir uma mensagem de WhatsApp para falar comigo. Se acima da dobra é o local que você precisa colocar informações para manter aquele visitante por mais de 3, 4 segundos e tentar descobrir mais informações sobre você, abaixo da dobra é onde você vai realmente converter aquele visitante em um potencial cliente. Então você precisa trazer ali abaixo da dobra um pouco mais detalhado, sem exagerar no texto obviamente, mas informações sobre você, sobre o escritório, projetos que você fez e coisas que você entende que seriam importantes o cliente saber para poder te contratar. E no próprio Google Sites você consegue configurar o seu endereço profissional personalizado para essa página que você acabou de criar. Okay? Você pode clicar ali na engrenagem, vai acessar em configurações, né, do próprio Google Sites, e aí tendo ali domínios personalizados, iniciar configuração, você pode colocar ali, usar um domínio de terceiro, se for no registro BR, e já colocar o endereço que você cadastrou e já foi verificado ali pelo próprio Google Search Console. Então, uma vez que você já verificou aquele domínio, quando você digitar, ele vai estar com uma setinha de check ali, você pode já usar. O Google Sites vai pedir para você fazer mais um registro ali no seu serviço de registro de domínios. Você precisa criar um novo registro do tipo CNAME, vai colocar ali www e no valor você vai colocar ghs.googlehosted.com, tá? Esse ponto final é importante, você não pode tirar. Depois que você publicar o seu site, né, com seu endereço personalizado,
Você vai esperar aí alguns minutos e vai ver que seu site já vai estar funcionando naquele endereço profissional que você tem. E pronto, você já tem um site no ar. Um site estático ele serve para quando uma pessoa já sabe quem é você, ou acabou te procurando aí por um outro meio e já te encontrou, né? Ela quer o seu endereço de contato, quer o meio de falar com você. Mas será que é isso que é o que mais acontece por aí na internet? Na verdade não, né? As pessoas têm problemas reais e elas vão lá no Google procurar como eu resolvo o meu problema. E para isso que ter um portfólio é tão importante. Não importa se você criou o seu próprio site estático, né, o seu cartão de visitas, mas é importante você pensar em ter um portfólio. E para que eu quero ter um site portfólio, né? Porque as pessoas que têm problemas reais, elas vão procurar ali no Google o problema, vão tentar se informar e vão encontrar o seu artigo ali, o seu material, o seu conteúdo, para tentar resolver o problema delas. Lendo o seu conteúdo e vendo que você é um expert na área, né, você conseguiu escrever aquele texto, enfim, ela vai entrar em contato com você. Então o objetivo de um site portfólio é converter um visitante em um potencial cliente. Ele vira um canal de entrada para o seu escritório e pode te gerar negócio. Então se eu quero gerar conteúdo, né, quero gerar informações que vão trazer pessoas para o meu site, o que eu posso fazer, né? Onde que eu monto isso daí? Bom, você pode usar plataformas prontas, você pode escrever um artigo no LinkedIn, um artigo no Facebook, enfim, pode criar vídeos no YouTube, como a gente faz aqui, não tem problema nenhum você fazer isso, mas é importante você considerar ter o seu próprio site também com seus artigos. Isso daí é uma coisa que vai ficar ao longo da sua vida aí profissional e pode te trazer muito retorno. Então, ok, como é que na prática eu coloco um site de repositório aí de artigos, de conteúdo no ar? Eu preciso programar isso daí? Na verdade não, você pode usar aí um WordPress da vida, contratar um serviço de hospedagem, instalar o WordPress e configurar tudo isso daí, mas também tem opções gratuitas hoje que você pode criar conteúdo sem muito esforço, tá? E geralmente isso aí tá onde? Na parte de blogs. E a primeira opção que eu vou apresentar para vocês é uma opção que está há muito tempo aí, desde o começo aí dos blogs, que é o Blogger, tá? O Blogger ele é um site que é do Google, né? Um serviço do Google, e tá aí faz muito tempo já, o design dele é até um pouco desatualizado, mas ele funciona muito bem, é bem integrado com o Google e vale a pena usar. Eu uso aqui até o próprio DevLawyer, ele está no Blogger hoje, funciona bem, não tenho nada que reclamar. No Blogger você tem a opção de usar um domínio personalizado também, você pode clicar ali na aba de configurações e vai ter o domínio personalizado. Se o seu domínio já estiver verificado ali no Google como proprietário do domínio, ali no Google Search Console é só você digitar o endereço e ele vai sair funcionando. No meu caso aqui, eu estou mostrando para vocês um site estático e também um site de conteúdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o site estático, o domínio principal, eu vou usar o site de conteúdo, eu vou colocar um subdomínio, né? Então, por exemplo, eu posso colocar blog.endereço.com.br ou artigos.endereço.com.br. Acho que vocês já devem ter visto muito por aí. Então vamos colocar aqui artigos.endereço.com.br. Se você usar artigos.endereço.com.br, o que você vai precisar fazer adicionalmente? Você precisa ainda criar um registro ali no seu registrador de domínio. Tá? Esse registro vai ser um registro CNAME, tá? E o endereço que você vai apontar vai ser ghs.google.com. Então é um pouco diferente do anterior, que era o googlehosted.com, você vai usar só google.com. Depois de você criar esse registro lá no seu registrador de domínio, em alguns minutos o seu site de artigos aí de conteúdo já vai estar no ar. Quando você criar um blog novo ali no Blogger, você vai ver que ele vai usar um tema padrão aí bem feinho, mas o conteúdo já vai começar a alimentar, isso que importa, mas você pode ali também customizar como você quiser na aba de temas, pode explorar um pouquinho também. O segundo serviço que eu quero falar para vocês de blog é o Tumblr. Eu uso o Tumblr aqui no Hubjur, tanto para artigos quanto para o próprio blog, funciona muito bem. O editor dele de texto, de posts, é muito mais moderno até do que o próprio Blogger, e eu recomendo, eu acho um serviço bacana que vale a pena você explorar também. O Tumblr ele tem ali umas opções que você pode usar um domínio personalizado. Para fazer isso você vai ter que entrar ali no editar aparência e o URL do Tumblr, clicar em editar. Tá? O URL do Tumblr você consegue ali clicar uma caixinha de usar um domínio personalizado e lá você pode colocar, por exemplo, o artigos.endereço.com.br que a gente comentou. Se você habilitar o domínio personalizado, o próprio Tumblr vai dar ali uma mensagem que você precisa criar também um registro CNAME lá no seu registrador de domínio. Então você cria um CNAME lá no registrador de domínio, vai apontar ele para domains.tumblr.com e vai aguardar. Tá? O Tumblr costuma demorar um pouco mais porque você precisa redirecionar o seu registro de domínio para o Tumblr e o Tumblr internamente vai redirecionar para o seu blog publicado. Então ele demora um pouco mais, mas funciona, gente. Funciona super tranquilo, pode fazer. Pessoal, hoje em dia é muito fácil você botar um site profissional no ar. Não dá para você simplesmente não colocar um site profissional no ar dizendo que não sabe fazer. Tem ferramentas aí como o Blogger, como o Tumblr que te ajudam demais
a fazer um site com visual praticamente profissional em poucos minutos. As únicas coisas que você precisa observar realmente quando você coloca o seu site profissional no ar hoje em dia, né, além do design, como você criar um site e tudo mais, é você realmente observar, tá, esses aspectos que eu mencionei, que é o quê? O seu visitante não tem a atenção necessária, então você precisa colocar informação acima da dobra, tem que ter uma chamada para ação muito clara, né, com pouco texto, e principalmente focar no conteúdo, tá? Conteúdo é rei, né? O conteúdo é o que manda hoje em dia. Você precisa ter conteúdo bom, conteúdo relevante, conteúdo que as pessoas vão procurar e vão se informar. Antes de ter um cliente, você tem que entregar valor, tá? Independente do que você faça. Faz aí valor, faz esse cliente gostar do seu conteúdo, se vende como expert e aí é só esperar o contato dele. Então por hoje é isso e até a próxima.